tá? Mas o mais aceito desses livros aqui é que Israel, meus irmãos, ele ficou muito tempo no cativeiro babilônico, 70 anos no cativeiro babilônico. E Deus liberta o povo de Israel, né? Se cumpriu a palavra predita no livro de Jeremias, se eu não me engano, 29, 5, entendeu? E que eles ficariam naquele cativeiro 70 anos, mais 70 anos Deus os visitaria naquele cativeiro. E se cumpriu a palavra do Senhor. Tá? Então, eu já quero dizer para os irmãos que não existe cativeiro, tá? Em que Deus ele não possa lançar por terra. Amém. Tá? Jesus ele veio para quebrar todo o cativeiro. Glória a Deus. Então isso aí que a gente ouve por aí, mas eu estou preso, eu estou aqui restrito, eu estou abafado, isso aí valeu, essa história. Tá? Porque Jesus Cristo ele veio para derrubar, para lançar por terra todo o cativeiro. Glória a Deus. Eu creio. Ele morreu naquela cruz do Calvário por isso que e o povo, ele, quando sai lá de 70 anos na Babilônia, os assírios, o rei Medo Persa, para libertar o povo ele volta a Jerusalém. E essa primeira leva de judeus, eles vêm sob a liderança de Zorobabel, 538 a.C., por aí. E eles chegam a Jerusalém. E quando eles chegam a Jerusalém, o cenário, pastor, é horrível. O cenário é horrível, horroroso. Os muros queimados, as portas fendidas, o templo destruído, sabe? Era um cenário horrível, horroroso. E eles tinham questionamento. Por quê? Porque dessa vez quem volta, a maioria são os filhos que voltam, não são mais os pais, são os filhos que voltam. Eles tinham questionamento, está lá em Ezequiel. Os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, eles estavam dizendo, os pais pecaram e agora os filhos estão pagando pelo pecado dos pais. Aí Deus usa o profeta Ezequiel para dizer, Ezequiel, fala para eles, Ezequiel, que nunca mais eles falarão esse provérbio aqui em Israel. Glória a Deus. Porque aquela alma que pecar, ela morrerá. A alma que pecar, ela morrerá, Ezequiel. E eles vêm, eles chegam na terra, e Deus começa a falar com ele. E aí o cronista, ele escreve uma nova teologia para eles, tá? Não é igual com aquela que é aparecida lá no livro de Reis, que vocês vão ver muito assim, ó. E parece que parecia que fizeram mal aos olhos do Senhor. Cada rei que sucedia um ao outro, eles faziam pior. Eles banalizaram, eles queimaram a Bíblia, eles cortaram a Bíblia, eles maltrataram os profetas, bateram nos profetas. Jeremias, então, foi o que sofreu muito com eles. Jeremias sofreu muito, tá? Por isso eles foram parar lá no cativeiro babilônico. E nessa volta, o cronista escreve uma nova teologia para eles, tá? Agora, eles tinham que saber se comportar na terra. Eles tinham que saber como eles iam se comportar naquela terra. Eles estavam de volta, Deus tinha libertado do cativeiro babilônico. Deus estava trazendo de novo para a terra de Jerusalém. E isso tem a ver conosco, tá? Da mesma forma que Deus ele tirou o povo lá da Babilônia, até do Egito lá, o Senhor Jesus Cristo também te livrou de todo o cativeiro. Tá? Aleluia. Amém. E aí, precisamos pensar diferente. As nossas atitudes, pastor, elas não podem ser iguais àquelas passadas. Sabe? Que eu tomava uma atitude aleatória, que eu fazia o que queria. Não! Agora eu sou limitado à Bíblia, à palavra de Deus. As minhas atitudes precisam ser aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E aí o cronista vai falar com eles. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, isso aqui tem uma condição, tá? E se o meu povo que se chama pelo meu nome, tá? Existe uma condição aqui nessa frase. Tá legal? Deus ele não vai invadir nada, não vai nos obrigar a nada. Absolutamente nada, tá? Está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém
negócio é abrir a porta, eu entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Então a gente vê que existe uma condição. Eu preciso querer mudança. Eu preciso querer mudar. Se eu contar a minha vida, que minha vida é um horror. Eu nem gosto de lembrar aquela vida que eu levava. Tá? Eu costumo dizer que eu tenho hoje 30 e poucos anos de idade, pastor. Eu tenho 30 e poucos. Eu nasci a partir daquele momento para cá que eu levantei a mão a Deus. Amém. Porque Ele mudou as minhas atitudes, meu pensamento, a minha postura. Ele me ensinou como agir diante de uma situação difícil, complicada. Sabe, que eu olho assim, isso aqui não tem mais jeito não. Aí Deus vai lá e te ensina como você tem que falar, como você tem que fazer. É o Espírito Santo de Deus. Não sou eu. Amém. Glória a Deus. Então aqui há uma condição. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, tá? Eles foram libertos, estão vindo em direção à terra novamente. Mas a condição, Deus não tirou dele não, tá? Deus não tirou a condição dele não. Eles teriam que fazer conforme agora a palavra de Deus, a vontade do Senhor, tá? Então, se nós queremos mudar situações difíceis, coisas complicadas, até mesmo dentro da nossa casa, nós precisamos agir conforme a Bíblia, a palavra de Deus. Senão, meu irmão, não vai dar nada certo. É o manual. É o manual. Tempos atrás, isso é para descobrir aí. Eu comprei um armário bonito para madame lá. Armário de ferro, vou botar na luzinha lá. Aí ela saiu, foi trabalhar, falou assim: vamos montar esse armário. Molezinha, armário pequenininho, tranquilo. Aí depois do almoço, sentei lá, botei papelão no chão, corri, abri o armário lá. Aí eu estou vendo, aí botei o armário na parede, estou vendo que o armário ficou torto, todo desengonçado, eu falei assim: meu Deus, o que eu fiz? E aí começou a bater a aflição, que a hora foi passando, né, se aproximando 5 horas da tarde, eu pensei, ela vai chegar, vai ver esse armário todo torto na parede. O que eu vou fazer? E aí, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo levou no meu coração: olha o manual, olha o manual, meu filho. Aí eu falei assim: que negócio é esse? Tem que olhar o manual, eu vou dar o meu jeito. Aí ninguém da firma lá ainda, dizendo que o negócio é muito defeito. Porque às vezes a gente não é assim, né? Jogar a culpa para os outros. A síndrome de Adão e Eva, né? A Eva disse: foi a serpente. E o Adão falou: foi a mulher que só me deu, menos assumir a culpa. É o que Deus quis, assumir sem a culpa. Aí o armário ficou todo torto lá, o final cheguei com o chão de novo. Aí eu segui como mandava o manual, fui botando peça por peça, peça por peça, botei na parede o armário para lá. Aí ela chegou, o armário ficou bonito, né, meu filho? Eu pensando, não sabe que eu passei. Eu tentei montar pela minha própria cabeça, deu ruim, deu errado. E assim somos nós. Tá? Quando tentamos levar pela nossa própria mente, pelo nosso próprio entendimento, vai dar errado, vai dar ruim. Vai dar errado. Então ouçam a Bíblia, a palavra de Deus. Tá? O fato de hoje ter muitos irmãos aí fora da vida destruída, arrasada, complicada, é porque não querem ouvir a Bíblia, a palavra de Deus. Isso aqui tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. Verdade. Tá? Então eu não vou sair por aí batendo cabeça, fazendo conforme eu querer, minha vontade não. Eu vou ver aqui primeiro. Tá? Aqui tem resposta como eu devo tratar meu filho dentro de casa. Já está um homão grandão, às vezes ele está lá andando para lá e para cá. Eu falo: meu filho, o que você quer, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Foi essa madrugada que está esperando o resultado do corpo de bombeiro. Aí estava ansioso, pastor, andando para lá e para cá dentro de casa. Abre porta, vai de porta, foi assim: eu deixei o que está acontecendo, vou lá fora dele. Aí abri a porta, era ele. Eu disse: o que foi, filho? Ô pai, perdi o sono, cara. Eu sabia por quê. Sabia por quê. Aí falei assim: a lista não saiu ainda, né, meu filho? Saiu não, pai. Eu falei assim: mas meu filho, crê no Senhor, crê em Deus. Sabe? Você fez uma boa prova. E aí quando foi pela manhãzinha, a lista saiu, foi lá ver o nome dele estava lá. Glória a Deus, aleluia. O nome dele estava lá.
Mas o pai também ficou ansioso. O pai fica ansioso. Né? Perdi meu sono. Não dormi mais. Mas a Bíblia nos dá a resposta para tudo, tá? Como deve ser o nosso proceder com o nosso esposo, dentro de casa, com a nossa esposa. A Bíblia nos dá a resposta para tudo, tá? Ainda vai dizer que através do nosso proceder, olha só, que através do nosso proceder, nós trazemos aquela pessoa para Cristo, pastor. E nós, irmãos, olha, é Cristo falar isso, tá? Mas nós temos perdido muito hoje por causa do nosso proceder, das nossas atitudes. Ou seja, no local de trabalho, ou seja, dentro de casa. Ao invés da gente agregar, está lançando fora, está expulsando, pastor. E depois te pergunta o que está acontecendo, o que está vendo? É a minha atitude. Eu não quero mudar, eu não quero mudança. Então diz aqui, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, tá? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, tá? Há uma condição, tá? Se você quiser escutar, se você quiser ouvir, há uma condição. E aí ele continua. Se humilhar, eles não poderiam mais agir, meus irmãos, conforme agiram seus pais, na arrogância, sabe? Naquela arrogância, naquela vaidade, sabe? Eram aqueles reis vaidosos, sabe? Arrogantes, tipo Saul da vida. Eles não poderiam mais agir em conformidade com agiram seus pais. Eles agora deveriam ser humildes, pastor. E quem é humilde? Humilde é aquele que se coloca debaixo da mão de Deus, que reconhece que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Esse é humilde. É aquele que reconhece que precisa de mudança. Esse é humilde. É aquele que pede perdão, é aquele que pede desculpa, errou, me perdoa. Esse é humilde. E devemos ter esse coração humilde, né? Porque a gente vê muito crente soberbo, arrogante, tá? Que é difícil até conversar com esses caras, pastor Flávio. É complicado conversar com eles. Eu tenho um montão de amigos desse tipo. É difícil conversar com eles. Tá? Eles se acham. Tá? Eles esquecem que nós precisamos ser parecidos com o nosso Senhor. Cristo, Ele foi humilde toda a vida. Ele foi humilde toda a vida. E nós precisamos ser imitadores dele. Glória a Deus. Verdade. Orar. Eles agora precisavam orar. Tá? Antes eles buscavam aqueles deuses, aqueles falsos deuses, corriam atrás de Baal, de Astarote, só que agora eles precisavam orar. Tá? E a oração aqui, meus irmãos, é buscar uma intimidade com o nosso Deus. É buscar intimidade com Deus. Tá? E isso nós só vamos conseguir através da oração. Tá? Somente através da oração nós vamos ter intimidade com o nosso Deus. Irmão, mas eu gosto de orar, irmão. Esse negócio de orar, eu troco o joelho lá, daqui a pouco o joelho está doendo, levanto de novo, lá beberado. Não, nós precisamos orar. Tá? Lá em Tessalonicenses, capítulo 4, se eu não me engano, Tessalonicenses 5, o apóstolo Paulo ele vai falar para a igreja de Tessalônica, orar sem cessar. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Eu fui entender isso tempo atrás. Por quê? Na época, a igreja estava passando por uma dificuldade enorme, exorbitante. Perseguição do Império Romano, sabe? Filho, mulher sendo jogado na arena, os leões comerem, as feras comerem. Eles estavam passando esse transtorno todo, tá? E a única maneira de resistir era orando ao Senhor. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Por quê, irmãos? É através da oração que nós vamos ter intimidade com o nosso Deus. É através da oração que Ele vai falar conosco. É quando eu dobro o joelho, pastor Fábio. Às vezes de casa sem força, para sair para a rua. Às vezes não querendo ir na padaria comprar o pão, mas eu dobro o joelho. Senhor, me ajuda. E vem aquela força sobrenatural que te levanta. Isso vem da onde? Isso Glória vem do a Deus. nosso Deus. O fato de você ter chegado aqui nessa noite foi Ele. Ele que te trouxe até aqui. Foi Ele que te conduziu. Então é pela
era ter um íntimo contato com o nosso Deus. E também para nós, igreja do Senhor, para a gente resistir esse tempo aí trabalhoso aí que está aí por aí, essas coisas que estão acontecendo, somente através da oração, tá? E aí eu vou ser até solista do pastor Luiz aqui, tá? Ele fala muito sobre a oração do sábado aqui, né? Olha só, sou suspeito de falar, tá? Venham que é uma maravilha, tá? Eu estava uma vez aqui orando, no meu horário, sozinho, minha esposa não veio, eu estava aqui orando aqui. E aí estou olhando o relógio, de repente olhei no relógio, que a hora já estava fechando, o irmão se enganou lá, e aí eu falei assim, Senhor, vou ficar mais uma hora orando, eu consegui. E depois que foi o pastor Gilberto que chegou, eu não conseguia sair. Eu falei, pastor, tem que ir lá, senão eu vou ficar aqui, sabe? Mas é gostoso, é muito bom. É muito bom a presença de Deus. É presença do Senhor, que sai daqui renovado. Então, eu estou fazendo esse anúncio para vocês, tá? Quando receber o convite, venham, tá? Não importa qual seja o horário, vocês vão chegar aqui e encontrar aqui um obreiro orando, venham. Que é muito bom, é gratificante, é prazeroso. E buscar a minha face. Buscar a face do Senhor aqui é buscar a presença de Deus, tá? É buscar a presença de Deus. Agora, passando aquela situação calamitosa, aquela situação horrível, eles precisavam buscar a presença de Deus. Continuamente. Mas como é isso, irmão? Buscar a presença de Deus continuamente. Eu posso estar dirigindo o meu carro, igual hoje, comecei a dar uns aleluia, glória a Deus, quando eu olhei para o lado, estava o carro olhando para mim assim, deixa eu parar, eu pensava que eu fiquei doido. Né? Eu posso buscar a presença de Deus dirigindo o meu carro, fazendo uma comida, louvando, lavando um banheiro, assentando um tijolo, sabe? Aonde eu estiver, eu posso estar com a minha mente ligada ao Senhor. E isso é buscar a presença dele, buscar a face dele. Tá? Porque, irmãos, os dias são difíceis. Os dias são trabalhosos, como diz a Bíblia, a palavra de Deus. E nós precisamos buscar a presença do nosso Criador. Tá? Amém. Porque às vezes alguém chega para você querendo tirar, te falar alguma coisa, acabar com o teu dia, né? E aí, quando você está na presença de Deus, o que você faz? Deixa isso para lá. Vamos orar? Agora vamos estar buscando outra coisa. Qual vai ser a resposta? Só Deus sabe. Então, meu irmão, para sair dessa situação difícil, eles precisavam buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Essa aqui é a mais fácil, tá? Agora, de volta para a terra, de volta para Jerusalém, eles não poderiam fazer mais, cometer mais aqueles mesmos erros que cometiam antes. De pecado, de adoração, de idolatria, eles não poderiam mais cometer aqueles erros. Estão de volta para a terra, eles foram libertos, foram livres. E para reconstruir tudo aquilo novamente, eles precisavam observar bem isso. Tá? Eles precisavam se afastar dos seus maus caminhos. E isso acontece conosco também, tá? Nós precisamos, se nós nos intitulamos servos do Senhor, nós precisamos se afastar das coisas erradas. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Não é isso que diz a Bíblia? Ou estou errado? Eis que tudo se fez novo. Então eu não posso ser um cristão e estar coadunando com coisa errada, com coisas falsas, com coisas que não são verdadeiras. Eu não posso de maneira nenhuma fazer mais isso. Se eu quero mudar uma situação difícil, uma situação complicada, agora eu preciso caminhar com Cristo, com Jesus, lado a lado com o Senhor. Porque senão, meus irmãos, não vai ter como. E aí ele continua.
Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E é o que Deus faz. Né? Ele quer nos abençoar, Ele quer que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida calma, como diz o apóstolo Paulo, uma vida sossegada, mas nós precisamos interagir com Ele. E aqui, eu vou finalizar com um pequeno testemunho meu, né? Eu gosto de falar de mim, entendeu? Um pequeno testemunho meu. Glória a Deus, aleluia. Mas que é o Senhor. Nem sempre eu fui cristão. Nem sempre eu fui um servo do Senhor. Já tive aí por fora desse mundo aí. Na ocasião, meus irmãos, eu estava aparecendo aqui o retrato de como estava Israel, uma situação muito difícil, calamitosa minha situação. Tinha alguém que falava de Jesus para mim, passava perto de mim, aquela senhora dona Suzete. Jesus tem algo contigo, meu filho. Glória a Deus. Ela só falava aquilo: Jesus tem algo contigo. E aí foi uma época, irmãos, que começaram a acontecer coisas. Minha mãe veio a falecer de câncer. A gente sofreu muito, eu e meus irmãos. 5 irmãos. Meu pai com aquela agonia de bebedeira, de arrumar a mulher na rua. E a gente sofreu muito. E eu já era policial militar. E eu colocava dentro de mim que eu poderia acabar com aquele sofrimento. Então não foi só uma vez não, tá, pastor? Foi várias vezes eu caminhei para o banheiro de casa com a arma na mão. Vou acabar com a minha vida. Vou tirar, a vida não tem mais sentido para mim. Acabou tudo. Eu perdi o que eu mais gostava. Acabou. Mas aí eu lembrava daquela frase daquela senhora: Jesus, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Glória a Deus, Aí aleluia. ela não imaginava, pastor de pé. Aí eu falei: não é possível, estou ficando covarde. Nem puxar o gatilho eu estou podendo mais, estou ficando covarde. Mas já é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Me dando uma chance. Deus Santo, Me aleluia. dando uma chance. E aí quando foi um dia, né, minha irmã mais velha estava caminhando com o Evangelho. Vamos lá na igreja lá. Eu falei assim: vamos lá na igreja para quê? Aquele pessoal cantando aquelas músicas em qualquer lugar, sabe? Sabe aquela música chata, sabe? Não, vou lá. Quando foi um dia eu fui, cheio de água na cintura. E aí eu pensando que chamei em vendo, cheio de vergonha, eu falei assim: sentei lá no chumão. Sentei lá, aí quando começaram a cantar os louvores lá, eu chorava copiosamente. Eu não me continha, chorava copiosamente. Aí o missionário pegou a palavra, a mensagem que ele pegava era tudo para mim. Eu falei: não é possível, você contou minha vida para ele. Você falou da minha vida para ele. Não falei não, mas Deus sabe quem é você. Deus te conhece, Ele sabe quem é você. E ali não precisou muito. Ele começou a pregar e fez o apelo, eu caí de joelho na frente. Eu falei: eu quero esse Jesus, eu aceito esse Jesus. Dali para cá minha vida mudou, pastor. A vida mudou. A primeira coisa que Deus tirou foi aqueles traumas, transtornos. Aquela decepção que eu tinha, aquele peso, Deus arrancou tudo. Eu estava leve. Aleluia. Estava leve. Maravilhoso, Senhor. E aí eu tinha fome, pastor Júlio. Quando vai ser o primeiro culto? Quando vai ser o outro culto? Eu quero estar lá, eu quero estar lá, eu quero ter todos os cultos. Eu li a Bíblia, irmão, lá na segurança, atrás das pilastras, escondido. Eu li escondido, os colegas não me viram que eu estava lendo Bíblia. Eu li escondido, sabe? Trabalhando lendo Bíblia, de tanta fome de Deus que eu tinha. Glória.
tanta forma de Deus contigo. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Deus muda as situações. Glória a Eu Deus. não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou precisando de algo da parte do Senhor. E assim como Ele mudou todo aquele cenário difícil, complicado lá de Israel, Ele pode mudar a tua situação. Glória a Deus. Ele pode mudar a tua vida nessa noite. Aleluia. Mas eu preciso querer. Eu preciso dar uma oportunidade para Ele. Para Ele trabalhar, para Ele entrar na minha vida. Porque Ele não invade nada, meus irmãos. Ele não invade nada. Quem invade é o contrário. Quem invade é o diabo. Ele invade, faz uma ruaça. Agora Cristo, Ele não invade nada. Ele não invade nada. Ele bate na sua porta, como está batendo nessa noite. Eu quero mudar a tua situação. Glória a Deus. Eu quero mudar. Aleluia.